82 Reincarnated capítulo 356. Autor, Sorin Justidiamon. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Eram 13h20 da manhã em São Petersburgo. Abaixo das operações de comando está o cérebro do Império Rutênia. Alexandre chegou ao comando de operações e todos os presentes cumprimentaram seu imperador de acordo com seu trabalho. Se forem militares, fazem uma saudação. Se forem civis, uma reverência de cabeça. Como todos vocês estavam, senhoras e senhores, Alexandre acenou para que se sentassem e continuassem o que estavam fazendo antes de sua chegada. Ele sentou-se em sua respectiva cadeira e olhou ao redor para o pessoal que trabalhava no comando de operações. A maioria deles tem trabalhado incansavelmente desde o início da guerra. Sua visita frequente ao comando de operações o ajudou a familiarizar os rostos do pessoal que ali trabalhava. A maioria deles não fez pausa, o que faz mal à saúde. Mesmo que ele sugira que aceitem eles simplesmente recusarão a razão de que o Império Rutênia está em pé de guerra e eles não podem se dar ao luxo desse luxo. O que é, honestamente, apenas eles sendo teimosos. O olhar de Alexandre mudou para o LCD montado na parede. Como esperado, sempre parecia o mesmo, mostrando o mapa mundial com os países da coalizão marcados em azul, enquanto o Império da Rutênia estava marcado em vermelho. Nenhum dos territórios do Império Rutênia foi coberto pela cor azul, indicando que os estados inimigos ainda não pisaram em seu solo. Conte-me mais sobre esta emergência no Império Britânia, CJ. Então, algumas das famílias reais foram mortas e outras sobreviveram graças à chegada de nossas forças especiais a tempo. Sim, Sua Majestade. A rainha do Império Britânico, o imperador do Império Yamato, o rei da Noruega e da Suécia e a família real portuguesa estão vivos. O resto que não foi mencionado foi morto antes que nossas forças especiais chegassem ao salão onde a Mão Negra os mantinha. No entanto, temos uma chance de acabar com a guerra. A rainha do Império Britânia, Sua Majestade, Diana Rosemarie Edinburgh, é confirmada viva. Sua aparição ao público certamente repercutiria em todo o mundo. Os países ouviriam a sua explicação, pois o seu país é a razão pela qual toda a Europa Ocidental está em guerra conosco, Vossa Majestade. Você está certo, Alexandre concordou. Se quisermos acabar com esta guerra, a rainha Diana é a nossa única chance. Mas estou preocupado com os assuntos internos do Império Britânico. Eu concordo, Sua Majestade. Seu primeiro-ministro faz parte da Mão Negra e é quem executa a realeza. Levar isso em consideração significa que o governo britânico está comprometido e sob o controle direto da Mão Negra. Portanto, mesmo que Diana aparecesse em público, os agentes da Mão Negra no governo britânico poderiam fechar os olhos e continuar a guerra, mesmo com a sua total oposição. Bem, vamos precisar de todas as chances que pudermos ter. Diana ainda é a recém-coroada rainha do Império Britânia. As pessoas vão ouvi-la, forçando a toupeira do Império Britânia a desaparecer sem deixar vestígios. Vamos priorizar a segurança dela primeiro, levá-la ao Império Rutênia e nos preparar para uma coletiva de imprensa assim que ela chegar. Sim, Majestade, iremos extrair todas as famílias reais do Império Britânia. Embora haja um desafio que representa uma ameaça à sua segurança. Não podemos diferenciar quem é nosso inimigo e quem não está nas ruas, por isso temos que ter cuidado ao tirar todos eles de lá, disse Sergei e continuou. Que tal usarmos todos os ativos próximos ao Império Britânico para ajudar a garantir sua extração? Sergei sugeriu, levando Alexandre a entrar em modo de reflexão. Ele sabia o que Sergei estava sugerindo fazer e os cidadãos britânicos não iriam gostar disso. Porém, em troca de uma possível paz, ele não vai desperdiçá-la. Tudo bem, o olhar de Alexandre se voltou para Kuznetsov e deu-lhe uma olhada. O almirante Kuznetsov tirou o chapéu em saudação a Alexandre, sabendo muito bem o que estava perguntando. Eu cuidarei pessoalmente da operação de extração, Majestade. Acho que é hora de o mundo mostrar o quão poderosas e superiores são as nossas novas forças navais. Bom, use tudo o que estiver à sua disposição, mesmo que seja mortal, desde que nosso hóspede seja levado para um local seguro, tudo valerá a pena. Depois de dizer isso, Alexandre bocejou. Ele ainda não dormiu o suficiente e a sensação de sono está começando a cobrar seu preço. Alexandre recostou-se na cadeira e fechou os olhos, permitindo-se relaxar por apenas um momento. E um momento depois,
Ele está começando a adormecer. Sua Majestade? Sergei ligou. Seus olhos se abriram quando Sergei ligou. Tenho uma ideia para lidar com a sua sonolência, disse Sergei e sacudiu a mão. Uma criado carregando uma caneca fumegante de café avançou. Sergei ofereceu a Alexander. Por favor, beba. Você se sentirá melhor depois de alguns goles. O criado entregou a caneca fumegante a Alexander. Alexander pegou a caneca quente e inalou o cheiro de café acabado de fazer. Ele tomou um gole e seu cansaço começou a desaparecer. Quando tomou outro gole, sentiu sua energia voltando para ele, fazendo-o se sentir energizado. Suas pálpebras caíram ligeiramente, mas ele as manteve abertas para manter as aparências e dar a impressão de que não havia adormecido momentos antes. Agora, Vossa Majestade, continuou Sergei, está se sentindo melhor agora. Alexander olhou para a caneca e comentou. O Comandopes realmente prepara o melhor café em comparação com o Palácio de Inverno. Ok, o que devo fazer? A guerra não foi uma desvantagem para nós. Estamos vencendo em todas as frentes. Agora que confirmamos o status do imperador do Império Yamato, podemos assumir que o Império Yamato não se juntará mais à coalizão. Este será o nosso plano. Assim que Diana chegar ao Império da Rutênia, quero que todas as emissoras do mundo transmitam seu discurso ao vivo. Esperemos que o seu exército dê algum sentido aos seus soldados e ao seu povo, revoltando-se contra um governo desonesto. Se for bem sucedido, o Império Britânico sairá gradualmente da guerra. Que tal o Império Alemão e o Império Austriano? Seus imperadores estão mortos. Conseguiremos realmente fazer com que acabem com a guerra através do diálogo. Há também a possibilidade da incursão da Mão Negra no seu governo. Se eles decidirem continuar a guerra, não teremos escolha senão responder de acordo. E a República de Francisco e o Império da Sardenha? Será a mesma coisa, disse Alexander. Estamos cada vez mais perto de eliminar todos os agentes da Mão Negra no mundo. No momento em que confirmarmos que o presidente dos Estados Unidos é o mentor de todos eles, então mostrarei a ele o quanto estou bravo com ele. Alexander olhou para a bola de futebol nuclear. Reencarnated capítulo 357. 4 horas depois, Alexander deixou o comando de operações e voltou ao Palácio de Inverno para cumprir sua promessa a Sophia. Nessas 2 horas, Alexander supervisionou a operação de resgate planejada pelo próprio Kuznetsov. Eles executarão a operação às 9 horas, no horário de São Petersburgo, ou às 6 horas, no horário de Londres. Pensando que eles poderiam cuidar de praticamente tudo, ele deixou um trabalho para eles. Alexandre nunca foi uma pessoa que planeja e traça estratégias para uma batalha futura. Ele é bom em desenvolver armas militares para os militares, que utilizarão de acordo com o plano elaborado pelo alto comando militar. Há um ditado que diz que é melhor deixar tudo para os profissionais, e foi isso que ele fez. Alexandre caminhou pelos corredores dourados do Palácio de Inverno, seu destino, o refeitório. Já são 7 horas da manhã, então sua família deve estar esperando que ele se junte a eles para o café da manhã. Chegando ao final do corredor, os 2 guardas imperiais fizeram uma saudação antes de abrir a porta. Alexander entrou no refeitório e, exatamente como esperava, todos estavam lá. Anastasia, Justina, Tifania, Sophia e Anya. Suas refeições são preparadas pelos criados que, um a um, empurram um carrinho contendo pratos e utensílios. Bom dia, irmão. Justina foi a primeira pessoa a cumprimentá-lo quando ele chegou. Alexander retribuiu o gesto dizendo de volta. Vendo que você está se juntando a nós para o café da manhã significa que seu trabalho está ficando mais leve. Tifania perguntou enquanto Alexander se sentava em sua respectiva cadeira. Você está sempre forçando minha agenda de aulas. Isso eu entendo, já que estamos em guerra com todos os países da Europa. Mas acho que vai ficar tudo bem agora. Anastasia entrou na conversa. Nosso irmão está aqui, o que significa que a guerra não parece mais ruim, não é? Ela olhou para Alexander com expectativa. Infelizmente, as coisas ainda estão aquecidas. E não, meu trabalho não melhorou nem um pouquinho, mas ainda quero fazer um esforço para passá-lo junto com vocês neste café da manhã, disse Alexander. Papai, você me prometeu antes que íamos visitar a vovó e o vovô, certo? A Anya perguntou. Eu prometi isso, querido, mas agora não é o momento certo, Alexander respondeu em um tom gentil. Sua filha parecia visivelmente desapontada e voltou sua atenção para a mãe.
esperando que ela dissesse o contrário. Assim como seu pai disse, Anya. Ainda não podemos ir para lá. As coisas estão ruins por enquanto, mas não se preocupe. Todas as coisas têm que acabar e, quando isso acontecer, vamos fazer uma visita à vovó e ao vovô, sorriu Sophie. Por quê? Porque não podemos ir para lá agora. Anya exigiu. Bem, querido. Sophie suspirou, tentando encontrar as palavras. Eles não foram abertos a Anya sobre a guerra que está acontecendo na Europa. Eles sempre amenizam a situação, dizendo que sua viagem será adiada por causa do problema que o mundo está enfrentando neste momento. A Anya é muito jovem para saber a horrível verdade da guerra, então eles sempre lhe darão uma resposta vaga. Porque estamos em guerra, Anya, interrompeu Tiffany. Estamos em guerra com o país onde sua avó e seu avô vivem. Tiffany. Alexander lançou-lhe um olhar interrogativo. Ela simplesmente encolheu os ombros em resposta. Ela pode ser um pouco sem tato às vezes. Por que você faria isso? Irmão, acho melhor você explicar a Anya por que não pode ir para a Baviera. Basta omitir alguns detalhes que você não quer que ela saiba. Explica de uma forma que uma criança entenderia facilmente. Tiffany aconselhou seu irmão, ficando um pouco frustrada com o motivo de eles estarem mantendo a Anya longe dos verdadeiros horrores do mundo real. Ela é filha de seu irmão, uma grã-duquesa, alguém que assumiria algumas responsabilidades quando atingisse a idade adulta. É melhor que Anya aprenda como o mundo funciona desde cedo. Concordo com Tiffany, irmão, acrescentou Christina. Explica de uma forma que ela entenda. Vendo que duas de suas irmãs se uniram, ele não pode deixar de admitir. Tudo bem, Alexander respirou enquanto contemplava uma analogia simples para Anya entender a situação. A Anya estava olhando para ele com expectativa, esperando sua resposta. Bem, querido. O Império Rutênia e o Império Alemão eram amigos há algum tempo. Mas agora eles não estão, disse Alexander. Por quê? A Anya insistiu ainda mais, inclinando-se ligeiramente para frente com interesse estampado em seu rosto. Porque a Alemanha acredita que fizemos algo ruim com eles, segundo alguém. Ele alimentou o Império Alemão com mentiras e agora eles nos odeiam por causa de algo que não é verdade. Então, o Anya gaguejou, achando difícil pronunciar a palavra. De qualquer forma, aquele país não gosta mais de nós e não quer que vamos para a casa deles. Todos engasgaram um pouco com a resposta de Anya. Ela entendeu o que Alexander estava tentando dizer a ele e pensou que havia feito uma analogia que melhor correspondia à situação atual. Alexandre ficou satisfeito. Sim, queridos, simples assim. Mas não se preocupe, isso é apenas temporário. Seremos amigos deles em breve e, quando o fizermos, poderemos ir para a casa deles agora. Entendo. Agora eu sei. Anya sorriu abertamente, satisfeita consigo mesma. Então eu só preciso esperar, certo? Sophie colocou a mão no cabelo de Anya e acariciou suavemente. Isso mesmo, querido. Não sei quando, mas tenho certeza que esse dia chegará. Só temos que esperar, disse Sophie. Isso funcionou bem, comentou Tiffany. Ver. É simples, irmão. A comida agora era servida pelos criados do palácio, colocando cuidadosamente os pratos do café da manhã sobre a mesa. Eles pegaram a colher e o garfo e começaram a comer. Alexander observou enquanto comiam. Como seus pais não estão mais por perto, Alexander tornou-se tecnicamente o pai da casa, o provedor e o protetor. Ele jurou a si mesmo que os protegerá com sua vida para que o futuro destinado a eles seja brilhante. A Mão Negra logo desmoronaria, ele tem certeza disso, pois decidiu ser ele quem interrogaria a irmã de Diana, Anne, um membro executivo da Mão Negra. O que ele precisava era de evidências conclusivas de que a pessoa que eles pensavam ser o líder da Mão Negra realmente era essa pessoa. O olhar de Alexander mudou para Sophie, especificamente para sua barriga. Em 2 meses, ela dará à luz seu segundo filho. O sexo do futuro bebê é desconhecido porque Sophie não quis fazer um ultrassom. Mas se ele escolhesse, ele esperava que fosse um menino. Se for menina de novo, nada vai mudar, ele vai adorar com tudo que tem. 2 meses é o prazo que ele estabeleceu para si mesmo. Ele deve destruir a Mão Negra e acabar com a guerra antes do final de 2 meses para que seu segundo filho nasça em um mundo pacífico. O primeiro passo para isso é conversar com alguém próximo. Acho que farei uma visita a ele mais tarde. Reencarnated capítulo 358. Depois de tomar café da manhã com sua família,
Alexander foi escoltado de volta ao comando de operações, onde continuará seu dever como o comandante-chefe do país em guerra. Chegar ao comando de operações foi o mesmo gesto que os funcionários faziam sempre que ele vinha. Para ser sincero, ele estava ficando entediado com isso e com preguiça de lembrá-los de que não precisavam fazer esse gesto. Ele sabia que sempre obteria a mesma resposta. Então, como está progredindo a extração? Alexander prontamente perguntou no momento em que se sentou. Graças ao sofisticado equipamento de radar das nossas aeronaves de reconhecimento, traçamos uma rota que nos levará ao Império Britânico sem que eles nos vejam. Um contratorpedeiro que faz parte da frota do Báltico se destacou e segue em direção à Britânia pela rota mencionada. Dessa forma, o helicóptero que retirará as forças especiais e os sobreviventes de Londres teria combustível suficiente para entrar e sair. Tem certeza de que neutralizou todos os armamentos ou aeronaves antiaéreas em Londres, certo? Alexander perguntou enquanto lembranças dele sendo perseguido por 3 fogueiras passavam por sua mente. Não há nada com que se preocupar, Majestade, assegurou Kuznetsov. Eu garanto que vamos tirá-los de lá vivos e ter certeza de que eles não sofrerão o mesmo destino que você. Kuznetsov disse como se estivesse lendo sua mente. E quanto tempo essa missão vai durar? Estimamos em 1500 horas no horário de São Petersburgo. Kuznetsov respondeu imediatamente como se já tivesse planejado tudo. Muito bem. Desta vez, mantenha-me atualizado. Vou deixar o comando de operações e visitar alguém aqui, disse Alexander enquanto se levantava. Posso saber quem é a pessoa que você visitaria? Sergei perguntou cuidadosamente, tentando não parecer mandão. Você o conhece, Sergei? Alexander lançou um olhar significativo para Sergei. Sergei decodificou com sua inteligência aguçada e a resposta que surgiu em sua cabeça não é outra senão o próprio homem. Ele saiu de seu modo de ponderação e falou. Vossa Majestade, é perigoso, alertou Sergei. Alexander zombou, ignorando seu aviso. Esse homem está acorrentado da cabeça aos pés. Mantenha a segurança máxima que o comando de operações tem a oferecer, e sua cela de prisão é guardada por membros de elite da Guarda Imperial. Se ele fosse Roland, eu provavelmente levaria seu aviso a sério, mas considerando a condição do homem agora, acho que posso lidar facilmente com uma pessoa patética como essa. Alexander terminou com confiança. Bem, se você diz, Sua Majestade. Mas, por favor, tenha cuidado quando começar a falar com ele, Sergei aconselhou antes de baixar a cabeça. Com um aceno de mão, descartando o assunto, Alexander deixou o centro de comando e operações. Os guardas imperiais o levaram para a cela da prisão onde mantém Sebastian temporariamente. Sua Majestade, deseja falar com o prisioneiro? Perguntou o chefe, cuja tarefa é ficar de olho em Sebastian. Eu quero. Então você poderia prepará-lo para mim? Tenho algumas perguntas que precisam ser respondidas. Alexander respondeu e olhou incisivamente para o chefe e se aproximou da cela. O chefe acenou com a cabeça antes de abrir a porta e se afastar para o imperador entrar. Alexander entrou imediatamente e a porta foi fechada imediatamente atrás dele. Ele deu uma rápida olhada ao redor da cela da prisão, uma cela quadrada com uma área de 5 metros quadrados. Era pequena, e é assim que a prisão deveria ser. Em primeiro lugar, as paredes são feitas de concreto sólido, não há como um ser humano perfurar isso. No centro, Sebastião pode ser visto, sentado em uma cadeira de metal frio, com o pulso preso a uma mesa com algemas de aço. Seu pescoço também estava acorrentado com a corrente que ligava a corrente que prendia seus pés. Com toda essa configuração, ele fica imóvel. Ele pode sacudir, mas isso é o melhor que pode fazer. Alexander puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Apesar da aparência de Alexander, Sebastião nunca levantou o rosto, pelo menos não ainda. Alexander girou os dedos com indiferença antes de começar seu questionamento. Por que você fez isso? Sebastião parecia querer encarar a pessoa sentada à sua frente. Em vez de falar, ele grunhiu com raiva. Não entendendo a dica, Alexander continuou. Quero dizer, porque um estimado parente da família real deu as costas ao imperador e ao país. Eu sei que você me deu uma resposta, mas foi nessa época que você foi completamente irracional. Tenho certeza de que trancar você aqui por 3 dias fez você organizar seus pensamentos. Então por quê? A resposta é a mesma, Vossa Majestade.
A governança de merda do seu avô e do seu pai levou este glorioso império à ruína. Bem, se essa fosse sua intenção, acredite, eu teria a mesma resposta. Eles realmente não sabem como governar um país. Eles pensaram que governar o país com medo lhes traria um bom benefício, quando na verdade era exatamente o oposto, afirmou Alexander calmamente, embora ele realmente queira estrangular o homem à sua frente. Eles não sabiam nada sobre as responsabilidades de ser o governante. Deixe-me perguntar isso. Quando fui coroado e proclamado novo imperador, qual você acha que foi a primeira resposta que me perguntei? Ele perguntou retoricamente. Sebastião não respondeu. Em vez disso, deixou continuar. Na verdade, ser um imperador não precisa ser idealista. Você apenas trabalha para o melhor interesse do seu povo e do seu país. Faça isso e eles irão respeitá-lo e atendê-lo bem. Alexander respondeu à sua pergunta. Eu estava fazendo um bom trabalho nisso, e tenho certeza que você mesmo testemunhou com base nos dados e nas estatísticas que está analisando para calcular o crescimento do império, certo? Sebastião não respondeu. Ele manteve os olhos colados na mesa. Acho que estou falando com uma parede aqui porque ele não está trocando palavras comigo. Basta ir direto ao ponto. Sebastião rosnou com os dentes cerrados. Apesar do meu histórico, por que você ainda quer assumir? Você realmente acha que faria um trabalho melhor do que eu? Alexandre perguntou. Uma pessoa pode ser a mais sábia, mas no momento em que hesitar, mesmo sabendo que isso tem que ser feito, ela cairá ainda mais nas profundezas da autoaversão e da miséria, respondeu Sebastião sem perder o ritmo. Eu não tenho esse tipo de característica. Alexandre sorriu ironicamente. Então, você realmente acha que é melhor que eu, hein? Vou parar de rodeios então. Vou lhe fazer uma pergunta e você vai me responder com sinceridade. Reencarnate capítulo 359. Quanto você contou à mão negra? Alexandre perguntou. Como? Sebastião perguntou. Não se faça de bobo comigo, Sebastião. Você é um traidor que poderia ter vazado informações para a mão negra, não é? Se você está falando sobre se eu vazei informações confidenciais sobre a tecnologia militar da Rutênia, então você está errado. Quem você pensa que eu sou, um tolo? Por que eu daria à mão negra algo que pode ser potencialmente usado para destruir o Império Rutênia? Sebastião disse. Meu objetivo era me tornar o imperador, liderar o Império da Rutênia melhor do que a maneira como você o dirige atualmente, e assim que eu atingir esse objetivo, a mão negra de quem você pensava que eu era próximo, irei destruí-los todos usando a arma nuclear que você me mostrou em Nova Zelândia. Achei que estava pensando mesmo desde que você foi preso, disse Alexander. Seu objetivo era me destronar através dos meios necessários, mesmo que isso envolva me matar porque você não pode me derrubar como as pessoas de nossos vizinhos fazem quando o ego de seu governante fica um pouco inflado demais. Mas dizer que você irá destruí-los significa que você sabe onde eles estão, certo? De acordo com nossas informações atuais, eles estão por toda parte, disse Sebastião. Isso é besteira, Sebastião. Diga-me o que eu quero ouvir. É simples assim. Você quer que o Império da Rutênia seja glorioso. Então me diga quem e onde eles estão especificamente e eu mesmo lançarei os malditos mísseis, disse Alexander e continuou. Qual é? Certamente a troca de informações com as mãos negras leva você a alguma coisa. É o presidente dos Estados Unidos o tempo todo. Se eu lhe dissesse a resposta, você apertaria esse botão? Sebastião perguntou, fixando seu olhar em Alexander. Você não vai hesitar. Você vai ligar para a Força Aérea, fazer com que carreguem as bombas e soltá-las onde estão. Isso é sobre eu agir de forma hesitante novamente quando tenho a informação e tudo o que preciso fazer é agir. Não, não estou blefando. Vou apertar esse botão. Mesmo que centenas de milhares de pessoas morram. Sebastião persistiu. Se livrar de um tirano que ameaça continuamente o mundo pacífico e centenas de milhares de pessoas tiverem que morrer por isso, que assim seja. Centenas de milhares não superam milhões, o que é tecnicamente o que está em jogo neste momento, considerando que estamos em guerra, disse Alexander. Então essas centenas de vidas que serão mortas se eu responder a sua pergunta não significam nada para você? Eu não disse que a vida deles não vale nada, tudo tem um preço. Então a morte deles tem valor. Você vai me contar ou vai continuar me fazendo algumas perguntas morais? Alexander perguntou,
cruzando os braços sobre o peito e olhando para Sebastião. Este último desviou o olhar, como se estivesse derrotado pelo desafio, sabendo que não poderia discutir mais. Vendo isso, Alexander continuou a pressionar. Vamos, pelo menos deixe sua morte ter alguma dignidade. Você vai morrer independentemente de me dar uma resposta factual ou fictícia. Você realmente quer morrer em um país que você queria desesperadamente salvar e ainda não conseguiu por causa do destino, ordenado pela onipotência, como um traidor. Darei respeito à sua morte se você me disser onde eles estão agora. Sebastião permaneceu quieto, mas assentiu lentamente, deixando-se afundar no desespero. Após uma breve pausa, ele disse, sim. Eles estão na América, em Washington D.C., na Casa Branca e no Congresso. O líder supremo da Mão Negra não é apenas o presidente dos Estados Unidos, mas também apoiado pelo Congresso. Todo presidente que ganhou a eleição é afiliado à Mão Negra. Desde que prometam que continuarão a política iniciada pelos pais fundadores, vencerão as eleições. Você está fazendo parecer que os tiranos aqui são o Congresso, comentou Alexander. Como você sabia disso? Como posso confiar em suas informações? Comecei a conduzir uma investigação privada quando entrei em contato com seus agentes pela primeira vez. Quero saber com quem estou trabalhando e gastar todas as minhas fortunas comprando informações clandestinas. Certamente, fiz muito mais trabalho do que os serviços de inteligência estrangeiros juntos. Eu estava planejando a longo prazo. Se o seu assassinato for bem-sucedido, então serei o imperador. E tornar-se imperador não é algo muito querido na Mão Negra. Eles vão me atacar e voltar atrás do acordo. Então, pensei, antes que eles matem, vou matá-los primeiro, explicou Sebastião. Ah, merda, Alexander suspirou melancolicamente. Você poderia ter me contado isso antes. Sebastião riu. Se eu lhe dissesse isso trairia o fato de que trabalhei com a Mão Negra. Destruirei a Mão Negra usando a arma nuclear que o país desenvolveu. Quero dizer, lançá-lo em todos os países que foram controlados pela Mão Negra. Eu não contei a eles a bomba para que eles fossem agressivos conosco. Eu lhes forneci mentiras e os enganei. Então eles vão nos desprezar. E quando isso acontecer, serão eles que serão esmagados, certo? Alexander terminou sua frase. Isso mesmo. Ah! Alexander suspirou, sentindo arrependimento por Sebastião. Sebastião, se você não tivesse sido ganancioso, então teríamos sido um grande parceiro. Claro que tomei algumas decisões questionáveis no passado que fizeram com que a sua impressão sobre mim não fosse totalmente boa, mas isso não importa mais. Tudo tem consequências e você se tornar um imperador certamente destruiria este mundo. Somos iguais, mas não inteiramente. Quero acabar com a fonte para que o mundo volte a ser pacífico. Isto é para os nossos filhos, para fazê-los ver o mundo sob uma luz diferente. Sebastião sorriu levemente, não exatamente sorrindo, mas mais triste do que antes, quando admitiu que sabia onde os terroristas estavam escondidos. Se Alexandre cumprisse sua promessa, seria uma pequena vitória para ele. Ele havia perdido a luta, mas havia vencido o futuro. Todos nós temos algumas falhas, está na nossa natureza. Fui ganancioso, pensando que posso fazer melhor que você. Tudo isso me mordeu no final. Se quiser mais evidências, você pode vasculhar minha biblioteca, atrás de uma das estantes. Tem uma sala secreta cheia de escritos e documentos sobre a Mão Negra. Alexander estalou a língua. Ah, que desperdício! Mas você ainda é a razão pela qual nosso pai e nossa mãe estão mortos. Quase me matou. Isso deixaria minha esposa e filha órfãs de pai. Prometi que os protegerei de qualquer dano. Então, estou com raiva de você, muito, muito bravo por você ousar e tentar me afastar deles. Eu nunca te perdoaria por isso. Sua voz retumbou, enquanto ele olhava diretamente nos olhos de Sebastião. Ele se levantou e caminhou em direção à porta para sair. Mas ele parou pouco antes de poder sair totalmente da sala. Não se preocupe, você poderá vê-los com seus próprios olhos, sobre como destruirei a Mão Negra. Ele então prosseguiu e retornou ao comando de operações. Como foi, Majestade? Sergei perguntou, mas Alexander os ignorou. Alexander chamou. Sim, Majestade, perguntou Alexei. Traga minha pasta. Execute o comando, avise o ataque solar global. Alvo, Estados Unidos. Vamos enviar uma mensagem à Mão Negra.
Os olhos de todos se arregalaram com as ordens de Alexander. Reencarnated capítulo 360. Sua Majestade, você está falando sério? Você está realmente lançando isso? Alexei perguntou, querendo obter esclarecimentos. Ele ouviu o imperador claramente, mas foi uma ordem repentina que ele não conseguiu processar rapidamente. Não gosto de me repetir, Alexei. Quero que isso seja feito agora. Golpeie o coração da Mão Negra para que eles nunca mais vivam mais um dia. As Mãos Negras só têm sido problemas para mim desde que subi ao trono. Prometi que os colocarei na administração e farei isso independentemente de haver vítimas civis ou não. Vossa Majestade. Alexei gaguejou. O imperador tem certeza de que está falando sério sobre o lançamento de uma bomba nuclear em um país estrangeiro. Você está hesitando? Você vai desafiar uma ordem direta do imperador? Alexander lançou um olhar injetando para Alexei. Vossa Majestade. Vamos com calma por um segundo. Sergei interveio com cautela, não querendo receber a ira que o imperador dirigia a Alexei. Por que você miraria nos Estados Unidos de repente? Coração da Mão Negra? É realmente nos Estados Unidos? Sebastião confirmou. A Mão Negra não é liderada por uma única pessoa, mas por uma organização de políticos que financia rebeldes em toda a Europa para derrubar os monarcas. À medida que nos destruímos na guerra, os Estados Unidos lucram com isso. E o dinheiro que obterão com a guerra financiará rebeliões futuras. Vou impedir isso matando todos eles, disse Alexander, com os olhos brilhando friamente. Todos sentiram a queda repentina da temperatura. Nunca em sua vida tinha visto Alexander emitir esse tipo de expressão antes. Ninguém sabia o que ele era capaz de fazer quando estava furioso. Onde está o presidente dos Estados Unidos? Alexandre perguntou. Eles estão voltando para seu país. Bom, certifique-se de que ele não terá para onde voltar, pois verá sua casa queimar até o chão. Traga-me a pasta agora. Houve uma batida de silêncio. Ninguém saiu de seus lugares. Todos olharam para Alexander apreensivos. Eu disse, pegue minha pasta agora. A voz de Alexander estalou como uma onda telecinética, o suficiente para fazer a sala tremer violentamente com cada palavra. Os rostos dos funcionários ficaram mais pálidos do que o normal. Faça o que Sua Majestade ordena que você faça. Alexei olhou para a pessoa que estava sentada ao lado, segurando a pasta. O homem com uniforme de serviço militar acenou com a cabeça e foi até Alexander e abriu-o. Alexander apoiou as mãos na mesa, olhando para a bola de futebol nuclear. Ele pegou o telefone e os papéis. Ele discou um número específico e o telefone começou a vibrar. Este é o comando de ataque global da Força Aérea Rutena pronto para a tarefa. Esta é a joia da coroa. Execute Prompt Global Sunstriken 38,8977 graus norte e 77,0365 graus oeste. Códigos de verificação. Foxtrot Alpha Tango Mike Alpha Novembro 1928. Alexander respondeu com uma mensagem codificada. Coordenadas de destino e código de verificação recebidos. 2 minutos para o lançamento. Boa velocidade, Sua Majestade. A transmissão terminou e Alexander sentou-se na cadeira. Ele girou a mão e olhou para o teto. Acabou de ordenar o lançamento de uma arma nuclear na capital dos Estados Unidos e não sente nem um pouco de remorso. É porque a Mão Negra merece morrer? Que era seu dever o motivo pelo qual ele foi enviado a este mundo em primeiro lugar. Bem, não adianta pensar no que foi decidido. Ele deu a ordem e agora tem que esperar. Alexei e Sergei voltaram. Sentaram-se em suas cadeiras e o silêncio tomou conta do comando de operações. Um cronômetro piscou na tela LCD, iniciando a contagem regressiva e mostrando o tempo restante antes do lançamento do míssil Minuteman carregando 21 quilotons de carga nuclear, o suficiente para arrasar todo o distrito de Columbus. 10 segundos restantes, todos, exceto Alexander, assistiam severamente a cada segundo que passava. 5, 4, 3, 2, 1. Lançamento de míssil. Nos silos da Sibéria, um míssil decola do solo, rumo ao céu e deixando um rastro de fumaça negra para trás. Foi apenas uma questão de segundos até que a bomba deixasse a atmosfera da Terra e se preparasse para a reentrada. O míssil reentrou na atmosfera, sua ponta brilhando em vermelho como um meteoro enquanto se dirigia ao solo. Washington D.C., capital dos Estados Unidos. No Parque Rock Creek, as pessoas passeavam pelo parque com suas esposas,
maridos, filhos, irmãos e animais de estimação. No céu, eles notaram algo brilhando intensamente. Todos olham para cima, seus olhos acompanhando seu movimento. Ei! Isso é um meteoro. Está vindo direto em nossa direção. Uma das pessoas apontou a mão para o meteoro enquanto exclamava. Temendo ser pegos por ele, as pessoas se dispersaram e correram para onde quer que fosse possível. Eles se abaixaram, cobrindo a cabeça, rezando para que o meteoro não caísse. Mas, infelizmente para os cidadãos de Washington, não importava onde se escondessem, era inútil. O que eles pensavam ser um meteoro era um foguete carregando uma bomba nuclear. Assim que atingiu a altitude, a sequência de ativação foi ativada. A bomba explodiu e uma grande onda de choque destruiu tudo. Carros voaram, prédios desmoronaram e pessoas viraram poeira enquanto vaporizavam devido ao calor extremo semelhante ao sol. Uma nuvem em forma de cogumelo surgiu acima de Washington, anunciando sua desgraça e destruição. Logo, nada resta, exceto as cinzas de carros queimados e uma enorme cratera no chão. Nenhum sinal de restos humanos também foi encontrado. Era um terreno baldio cheio de partículas radioativas, tornando o local inabitável para qualquer criatura viva. Um dia depois, a explosão nuclear chocou as cidades dos Estados Unidos e a notícia se espalhou como um incêndio. Alexandre estava em seu escritório no Palácio de Inverno, lendo jornais publicados pela imprensa rutena. A manchete diz: uma terrível arma de destruição em massa criada pelo Império Ruteno foi detonada na capital dos Estados Unidos, matando dezenas de milhares. As pessoas nos Estados Unidos ficaram chocadas e enfurecidas, pedindo adesão à guerra. Um ato atroz ordenado pelo Império Rutênia causou pânico entre as forças da coalizão. Temendo que a próxima bomba exploda sobre sua cidade, os cidadãos dos países que estão em guerra com o Império Rutênia clamam pela paz. Alexander dobrou o jornal e colocou-o sobre a mesa. Ele suspirou, aliviado porque a mão negra foi exterminada. O único inimigo que resta é o presidente dos Estados Unidos. Infelizmente, o Império da Rutênia possui apenas 5 armas nucleares em seu inventário. Ele usou apenas um, deixando-o com 4. Ele tem que usá-lo com sabedoria para atingir seu objetivo. Houve uma batida na porta. Majestade, a imprensa está esperando por você na praça do palácio, informou CJ. Obrigado, vou me preparar, disse Alexander. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.